Mas então eu quero ler com vocês e peço que vocês abram as suas Bíblias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os 18 primeiros versículos. 18, peraí. Os 18 primeiros versículos, que falam um pouquinho da história de Elias. Encontraram? Amém? 1 Reis 19, não falei não? 19. Nós vamos ler os 18 primeiros versículos. A história de Elias no Monte Horebe. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 18. Vamos lá? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Elias havia matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele disse: fica aqui, porque agora, a partir de agora eu vou sozinho. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna.
Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, nós agora acabamos de ler a Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, a inspiração do Teu Espírito Santo e a revelação, que o Senhor nos dê aquela palavra rema, que vem direto do Teu Espírito Santo aos nossos corações e mentes, para que possamos verdadeiramente entender além das letras, compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Papai querido, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos entender, compreender e sairmos daqui edificados com esta palavra, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto praticamente que se explica, né? Mas eu quero fazer uma introdução. Na época de Elias, existiu um rei, e esse rei era o rei Acabe. Ele foi um dos piores reis do norte. Seus crimes foram horrendos, não só os crimes políticos. O pior deles foi a propagação de adoração a Baal, o deus Baal. Deus o puniu com um terrível período de seca, que foi profetizado pelo próprio Elias, que assolou a terra, um castigo direto por sua participação às práticas idólatras. Seu casamento com Jezabel, que perseguiu Elias, acentuou a ligação entre a idolatria e o comportamento imoral. Apocalipse 2 fala sobre Jezabel, e lá menciona essa mulher como um exemplo imoral e falsa profetisa. Esse texto diz que Elias, confrontado com as ameaças de morte que ela fez para ele, continuou sua oposição à casa real e à apostasia de Israel. E aí, então, ele foge para Horebe, considerado, então, o monte de Deus. Esse mesmo monte onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos, por isso o monte de Deus. E como Moisés, Elias também foi sustentado por 40 dias e por 40 noites no deserto. Elias deixa o seu servo, seu parceiro, seu discípulo, seu acompanhante, e que era um parceiro de caminhada, que o apoiava em tudo, assim também como fez Abraão, quando foi levar Isaque para ser sacrificado. Vocês se lembram? Quando então Abraão chega lá no pé do monte, ele fala: agora vocês ficam aqui, que subirei só eu e o menino, não é? E Deus então proverá o cordeiro, quando ele pergunta, né? E então, o que demonstra isso? Demonstra que tanto Elias quanto Moisés, eles queriam ficar a sós com Deus. Era aquele momento onde eles buscavam Deus sem ninguém por perto. É aquele tipo: agora chegou a minha vez, eu preciso estar
na presença de Deus, porque eu estou sofrendo perseguições, eu estou angustiado. Elias estava praticamente depressivo, né? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, então, expõe, através do homem Elias, a fragilidade do ser humano e a fragilidade de um homem de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que porque é um pastor, porque é um presbítero, porque é um líder, porque é um homem de Deus, que não tem fragilidades. Tem sim, tem fragilidades, tem fraquezas, às vezes ficam vulneráveis, né, dependendo da situação. Então aqui Elias é o protótipo desse homem, com as suas fragilidades. E Elias então apresentou sintomas que muitas vezes nós já tivemos. Quem sabe até você tem passado por isso. Sintomas de angústia, de depressão, porque vocês sabem que o coração angustiado, por muito tempo, ele leva à depressão, não é? Então, Elias estava nessa situação. Ele estava angustiado, ele estava com depressão, ele tinha desejo de morrer. Ele fala para Deus: Senhor dos exércitos, tira a minha vida, porque eu não estou aguentando mais. Elias falou isso para o Senhor. E ele fala para o Senhor: eu tenho profetizado, eu tenho falado contra essa idolatria, mas não adianta, eles derrubaram, eles mataram os teus profetas à espada, e só sobrou eu estou sozinho, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho um presbítero sequer comigo, um líder que caminhe comigo, não é? Elias estava nessa situação, ele estava naquele choramingo com Deus, por causa da depressão e da angústia que ele estava. Não é? A gente, quando fica entristecido, angustiado, depressivo, a gente fica assim: ó céus, ó vida, né? Ninguém me ajuda, ninguém me ama, não tenho ninguém comigo, ninguém me entende. Não é assim? O ser humano é desse jeito. E Elias estava assim, nessa autopiedade, nessa autocomiseração, já não comia mais, né? Não tinha mais o controle da sua vida, ele só podia ver medo na sua frente, medo de morrer. E se você for um pouquinho para trás, ali no capítulo 17, você vai ver que esse Elias, que agora está com medo, está angustiado, está depressivo, esse mesmo Elias, ele matou os profetas de Baal. Então, ele foi um guerreiro, mas bastou uma mulher se levantar e falar: eu vou te pegar. Você fez isso com os meus profetas, mas eu vou te pegar. Você se prepara, porque eu vou fazer com você o que você fez com cada um deles. Jezabel fez isso. Ela se levantou como inimiga de Deus para perseguir um homem do Senhor, o profeta de Deus. E naquele momento, então, Elias fica vulnerável. Bastou uma palavra, uma ameaça de uma mulher e ele ficou vulnerável. Ele ficou com medo, angustiado. Assim somos nós. Nós muitas vezes vamos e fazemos e demonstramos força, vitória, né? Guerreiros de Deus, mas de repente alguma coisa muda na nossa vida, parece que vira uma chave e você começa a se sentir perseguido, você começa a se sentir solitário, e aí as Jezabéis vão aparecendo na nossa vida, e a gente vai ficando acuado, a gente vai ficando com medo, e aí aquela coisa: querem me matar, querem me destruir, querem acabar com o meu casamento, com o meu ministério, querem acabar com a minha família, querem tirar tudo que eu tenho, querem destruir quem eu sou. É assim que muitas vezes nós nos sentimos. É assim que Elias se sentiu, ameaçado por um inimigo, Jezabel. Elias pediu para morrer, mas Deus levantava o servo dele, mas no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Enquanto isso, a provisão extraordinária de Deus relembraria a Elias o que o Senhor havia feito
lá em Querite, em Sarepta, onde ali no capítulo 17, do versículo 2 ao 16, quando Elias profetizou para o rei Acabe que haveria uma grande seca, e essa grande seca só cessaria com a palavra dele, com a palavra do próprio profeta. Eu fiquei olhando, eu falei, que ousadia desse profeta. Só tinha que ser de Deus mesmo, assim, ó, ligado com Deus, não é não? Para falar assim, a partir de hoje não chove mais. Imagina, vai ter seca aqui nessa terra, até o dia que eu falar que é para chover. Olha que autoridade. Homem de Deus mesmo. Então, por causa disso, e porque Elias tinha ido afrontar os deuses daquele povo, aquele povo idólatra, que não se ajoelhava para o Deus verdadeiro, não é? Mas que não se rendiam ao Deus verdadeiro, mas a falsos deuses. É por causa disso que Elias foi perseguido. Quantos de nós, não é? Quantos de nós queremos ter uma vida justa, uma vida realmente, a gente fala vida de crente, não é? Quer ser um crente honesto, sincero, quer falar da palavra de Deus, e muitas vezes a gente é perseguido dentro da própria família, não é assim? Dentro da própria família, as pessoas não nos escutam, as pessoas não querem ouvir a gente falar, e ainda fala assim, não, essa interpretação está errada, não é assim, não é assim, está tudo errado, não é assim, ó, lê direito, que você não está lendo direito a palavra de Deus. A gente é confrontado dentro das nossas próprias casas. Então, sozinho, para que Elias pudesse novamente sentir e experimentar a presença de Deus, a manifestação do Deus Altíssimo, de que ele era realmente filho, cuidado por Deus, e que Deus estava com ele, mesmo no fundo daquela caverna, mesmo ele tentando se esconder, Deus estava com ele. É o que eu tenho ministrado, sabe? Eu tenho conversado bastante com a Thelma, né, esposa do Jânio, que está lá no hospital, e eu falo para ela, filha, Deus não se esqueceu. Deus está presente no sofrimento. Deus está presente no sofrimento dele, lá na UTI, lá no quarto, mas Deus também está presente no seu sofrimento, que muitas vezes você se sente sozinha, mas você não está sozinha, Deus está com você, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, e a promessa do Senhor é que nunca, jamais Ele nos deixará. Louvado seja Deus por isso, amém? Então, assim, muitas vezes sou eu e você. Nós nos sentimos sozinhos, fracos, com medo. E o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. O Senhor é aquele que olha para nós e Ele nos toca. E Ele fala assim, levante-se e coma. Mas às vezes a gente é meio teimoso. A gente faz igual a Elias. A gente até levanta, a gente até come, mas a gente quer deitar de novo. Sabe por quê? É aquele sono que você quer fugir da situação. Aquele sono que você só quer dormir, você quer ficar no seu quarto, sozinho, quietinho. Você não quer conversar com ninguém, você não quer nem ver o Netflix, não é? Você não quer ver nada, você não quer falar com ninguém, você quer ficar quietinho lá. É esse sono, o sono parece que é um sono assim, se eu viver tudo bem, mas se eu não viver também tudo bem, não é? É o sono que Elias tinha. Mas aí o que Deus faz? Deus toca em você de novo. Ele fala, eu estou aqui ainda, levanta, come, porque a comida que eu te dou, essa comida é que te fortalece, porque a caminhada que eu tenho para você não terminou, a caminhada é longa, a estrada é longa, então você come essa comida, porque eu vou te sustentar, é a comida que eu estou te dando, porque eu sou o pão da vida, entendeu? É o Senhor te dando a comida, o alimento espiritual, para que você não fique prostrado, para que você não fique desanimado, para que você não fique angustiado, nem entre numa depressão. Mas é o Senhor dizendo, levanta, come,
porque você vai caminhar por 40 dias e 40 noites. Eu fico imaginando, Senhor da glória, hoje à tarde eu fui ali no shopping que eu precisei ir, andei um pouquinho ali, já estava reclamando de dor nas pernas. Você imagina andar 40 dias e 40 noites? Mas o Senhor sustentou Elias, o Senhor deu a ele a comida necessária para que ele saísse daquela situação. E o que quer dizer isso? Você não está sozinho, o Senhor está com você. O Senhor está te tocando, o Senhor está te alimentando, o Senhor está te fortalecendo, porque a tua jornada não acabou, mas você tem uma longa estrada nesse caminho de Deus, para perseguir, para correr atrás, para ser testemunha do amor de Deus. E Deus pergunta então para Elias: o que fazes aqui? É sempre o chamado de Deus para o indivíduo, para reforçar, para reafirmar a sua posição em Deus. Lembra quando Adão pecou e Deus chegou lá e falou: Adão, onde estás? Deus queria ouvir de Adão aonde ele estava. Por quê? Era a reafirmação de que eu estou no Senhor. Eu estou no Senhor. Essa é o meio de nós chegarmos para Deus e confessarmos os nossos temores. Quando Deus pergunta assim: o que você está fazendo? Onde você está? Então é o momento de nós declararmos a nossa dependência de Deus. É o momento de nós declararmos que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos do Senhor e que nós dependemos totalmente do Senhor até para o nosso respirar. As razões da depressão de Elias eram por causa da tristeza, da apostasia de Israel, do abandono, da profanação dos lugares santos, do martírio dos profetas do Senhor. Elias estava sofrendo, porque ele estava vendo a igreja do Senhor ser devastada, destruída, o povo abandonando Deus, se voltando para outros deuses, e Elias sofre com isso. Aí do versículo 11 ao 14, a palavra do Senhor diz que o levante da natureza aconteceu. Aconteceu com ventos poderosos, com terremotos, com inundações, com tempestades. E tudo isso está associado à revelação de Deus, ao julgamento de Deus. Mas Deus nem sempre fala claramente nessas manifestações, não é assim? Às vezes você vê um culto que é aquele, eu falo sempre que é aquele reteté santo que acontece, né? Nada contra os reteté, mas às vezes nós esperamos acontecer, né? Uma coisa diferente, e aí nós saímos do jeito que entramos. Não é assim? Porque nós esperamos, sabe o quê? A manifestação de Deus nos grandes eventos, nas grandes pregações, nos grandes louvores. A gente pensa que Deus só fala nessa hora, que Deus só age nessa hora, mas não, nós estamos enganados. Não foi assim com Elias. Deus falou ao profeta através do silêncio. Nós lemos aqui que Deus mandou um vento forte, Deus mandou um terremoto, Deus mandou fogo, mas foi onde que Deus falou com ele, porque ele pôde ouvir a Deus? No sussurro. Eu imagino aquele ventinho suave, assim, entendeu? É o sussurro de Deus. Sabe quando? Quando nós paramos para ouvir Deus. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto, porque no deserto há silêncio. Muitas vezes nós passamos por lutas, por situações desesperadoras, porque Deus quer falar e nós não estamos ouvindo. Nós ficamos naquela murmuração que Elias estava.
nós ficamos naquele choramingo que Elias estava. E Deus fala: chega, chega, você não está vendo que eu estou com você? Eu vou te mostrar então. Eu vou te mostrar como que você ouve a minha voz, porque você fala tanto, você reclama tanto, você chora tanto, que você não consegue ouvir a minha voz. E aí então Deus fala no sussurro de um vento suave. E lá estava Deus. E assim ele consegue ouvir a voz de Deus. E em Tiago 5,17 fala que Elias era humano como nós. Então eu vou dizer para você, se Elias era humano como nós, sofreu tudo isso, nós também estamos sujeitos a sofrer. Mas se Elias era humano como nós, e ouviu Deus no silêncio, eu digo para você, você também pode ouvir Deus no silêncio. Você pode ouvir Deus no silêncio. O anjo tocou Elias 2 vezes. Sabe o que é isso? Deus insiste com você, que você é filho amado, que Ele te quer perto, porque Ele quer falar ao seu ouvido e ao seu coração. Então que nesta noite, você possa receber do Senhor o alimento que Ele mesmo te dá, o alimento que Ele mesmo toca na sua vida, para que você possa ser fortalecido. Ele mesmo fala assim: filho, aqui tem o pão e aqui tem a água. Mas não é só o pão e só a água. É o alimento que eu te dou para te fortalecer, para você continuar caminhando. Que nesta noite nós possamos sair daqui pensando que o deserto é seco, é quente durante o dia, é frio durante a noite, mas Deus está lá. Se você está passando por um deserto, creia que você não está sozinho. Deus está com você. Infelizmente, nós temos perdido a prática de ouvir a voz de Deus. A correria do dia a dia, às vezes as nossas angústias falam tão alto que nós não podemos ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você, que Deus hoje está dizendo para você: volta para o teu secreto. Volta a ser como você era antes, que eu vou falar com você. Eu vou te alimentar e eu vou te sustentar, vou te fortalecer, porque eu ainda quero te usar. Amém? Para a glória de Deus Pai. Assim, nós terminamos a meditação desta noite. Que você possa sair daqui fortalecido pelo Senhor. Que você possa sair daqui de uma maneira diferente de como você chegou, mas motivado, desafiado a ser como Elias, crendo que você pode sim. Não pega esse peso para a sua vida, achando que porque você tem um ministério na igreja, que você não pode ficar fragilizado. Pode sim, você é humano, é humana, pode sim, mas não se esqueça jamais que o Senhor está com você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Oh Jesus, maravilhoso Senhor, glórias nós te damos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, soberano Deus, um Deus que nos acolhe, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que vem ao nosso encontro para dizer: o que você está fazendo aqui sozinho, não chora, porque eu estou com você. Um Deus que olha para nós e Ele não vê o nosso exterior, mas Ele vê o nosso coração. Ele vê as nossas angústias, Ele vê as nossas tristezas, Ele vê que muitas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, mas Deus nesta noite diz para mim e para você: você não está só, porque é a promessa minha para você, que eu vou te sustentar com a minha destra fiel. Eu vou provisionar na sua vida aquilo que você está precisando, porque em Cristo Jesus nós temos as nossas necessidades supridas para a glória de Deus Pai.
Oh Deus amado, obrigado, porque Tu és o nosso amparo, Tu és o socorro presente na hora da angústia, Tu és aquele, ó Pai, que nós podemos olhar e clamar, e o Senhor nos ouve, e o Senhor estende a Tua mão e fala: filho, você não está só, eu te levanto, eu te fortaleço e eu caminho com você. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama tanto, nos amou antes da fundação do mundo, e o Senhor nos conhece por dentro e por fora, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe aquilo que nós já fizemos que não agradou o Teu coração, e o Senhor nos perdoa. O Senhor sabe aquilo que ainda faremos, e o Senhor está conosco, e o Senhor diz: filho, filha minha, eu te amarei para sempre, porque o meu filho morreu por você. Oh Deus amado, muito obrigada, obrigada por essa palavra que hoje veio nos exortar, nos motivar, nos fortalecer para a caminhada, porque hoje o Senhor nos diz: não acabou, eu tenho muito mais para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, obrigada pela Tua presença aqui, obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações, e que assim, Senhor, possamos viver cada minuto da nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós já estamos encerrando este culto, mas lembrando que a nossa vida é uma vida cultica. Por onde nós vamos, nós testemunhamos, temos oportunidades de testemunhar o amor de Deus. Por onde nós vamos. Não se esqueçam das programações que nós vamos ter. Terça-feira, vem orar com a gente. Não fique em casa não, se você pode. Sai lá do seu sofá, deixa o controle da sua televisão e vem orar pela tua família, pela tua vida, vem orar pela igreja. Toda terça-feira nós estamos aqui às 20 horas, é 1 hora só. Você escreve o seu pedido, coloca no vaso, escreve no caderno o seu pedido de oração, vem orar junto com a gente, vamos nos unir em oração, porque nós sabemos que muita oração é muito poder, pouca oração é pouco poder. Nós precisamos do poder de Deus, vamos nos unir em oração. Então que nessa semana você seja vitorioso, porque o Senhor Jesus te faz mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e maravilhoso, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Se assim você recebe, você crê, você diz amém. Graças a Deus.